Abre o áudio. Abre o áudio, meu filho, porque você corta pra mim. Não adianta. O que acontece? Eu queria mostrar ali aquele carro em velocidade para mostrar o que é. O que acontece é um Camaro. Um Camaro desse que tinha na música, do Camaro amarelo, não sei o quê. Pois bem, o motorista de 19 anos saiu de uma balada num Camaro desse, que é esse aqui. Num cruzamento, ele sapecou a traseira de um caminhão que explodiu e o motorista do caminhão morreu. Exatamente isso. No dia, né, Edson morreu no dia seguinte, dia do aniversário da esposa. E o que aconteceu? O sujeito que bateu foi preso em flagrante. Pagou a fiança de R$245 mil e agora aguarda em liberdade. Os exames que foram feitos comprovaram que ele tinha bebido. Resumo, é a família do motorista, né, do motorista morto, pela primeira vez, conta todo o sofrimento. Põe no Cidade. Um acidente que ficou marcado pela violência da batida. Uma história que tem, de um lado, Felipe, de 19 anos, o motorista do carro vermelho, responsável por tudo isso. E do outro, esta mulher, Nilza, agora viúva, e luta para ver o responsável pela morte do marido atrás das grades. Estamos chegando aqui na casa da dona Nilza, 237, Zona Oeste de São Paulo. Ela é esposa do Edson Roberto, que morreu nesse acidente. Eu vejo, dona Nilza, que na mão da senhora tem um quadro com uma foto. Que foto é essa? É um casamento que nós fomos, é uma das fotos que eu gosto muito. Eu tenho como lembrança. A foto que ela segura representa muito mais do que um simples papel. Esta é a recordação de um momento de felicidade. Faz muita falta, muitas saudades. Os passeios, o companheirismo, faz muita falta. E saudades. Parece que eu ainda não acordei ainda, sabe? Edson foi vítima de acidente quando ia para o trabalho nesta avenida. O veículo que ele estava foi atingido por este carro de luxo, avaliado em R$250 mil. No dia em que tudo aconteceu, Felipe teria provocado 2 acidentes. O primeiro foi em cima da ponte Freguesia do Ó, uma ponte que cruza a Marginal Tietê aqui em São Paulo. Ele atropelou 2 mulheres e bateu em outros 2 carros, mas Felipe não parou. Ele seguiu com o carro aqui na Avenida Inajar de Souza, que fica na Zona Norte de São Paulo. Bem, nesse semáforo, o acidente considerado mais grave aconteceu. Felipe veio daquela direção com o carro em alta velocidade, segundo o que foi levantado até agora, 120 km por hora. Esta velocidade que ele estava nesta avenida, onde o limite máximo é 60. Ele não parou e atingiu os 2 carros na traseira. Com impacto, o mini caminhão pegou fogo e o Edson foi retirado de dentro do veículo por populares e deixado nesta calçada até o momento em que o pessoal do Corpo de Bombeiros chegou para poder prestar os primeiros atendimentos. Com relação ao Felipe, motorista do Camaro, após a batida, ele desceu e saiu nesta direção. Ele só foi encontrado aproximadamente 40 minutos depois pelos socorristas. Ele contou para o pessoal do Corpo de Bombeiros que estava em uma casa noturna na Zona Oeste, aqui na cidade de São Paulo. Felipe é filho de um vereador da cidade de Embu das Artes. Aqui no lugar onde tudo aconteceu, tem ainda, né, esses pedaços de vidros que pertencem aos carros envolvidos nesse acidente. E um detalhe que chama atenção também é este muro. Aqui algumas pessoas que moram nessa região, elas pintaram nesta parede esse desenho, que é um desenho de um carro, modelo Camaro, modelo do carro que o Felipe dirigia, e também o caminhão que era dirigido por Edson no momento em que tudo aconteceu. Eu passando roupa, assistindo Record, quando devia ser umas quase 11 horas, que eu vi aquele helicóptero que ela estava passando a reportagem. Falei, oh meu Deus, tomara que ele escape dessa, deve ser um pai de família. Que Deus ajude que ele fique sem saber que
Era eu que estava passando por aquele momento. Edson foi levado direto para a UTI do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Ficou internado 3 dias e não resistiu. Edson morreu um dia após o aniversário da esposa. O último momento, a última coisa que ele falou com a senhora lembra? Lembro. O que ele falou? Tchau, bebê, fique com Deus. Eu vou sair mais cedo pra gente sair pra comprar o que falta. Isso foi Me o que ele deu um falou. beijo e foi embora. Essa mulher foi a primeira pessoa a falar com Edson após o acidente. Aí ele falou pra gente, por favor, não deixa eu morrer até domingo. Por quê? Porque domingo é aniversário da minha esposa. No dia do meu aniversário, parece que ele estava consciente. Eu conversava com ele, veio uma lágrima. Ele conseguiu, parece que ele repôs naquele momento. Felipe se negou a fazer o teste do bafômetro, mas através de exames ficou comprovado que ele havia ingerido bebida alcoólica. No carro do jovem, a polícia encontrou uma lata de cerveja. Felipe foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de homicídio doloso quando assume o risco de matar. A família pagou uma fiança no valor de R$245 mil. E Felipe recebeu o benefício de aguardar em liberdade o julgamento. E hoje, preso está eu e ele que está debaixo do sítio. Abre o áudio. Um carro como esse... Abre o áudio. O que você vê é um Porsche. Isso me fez de lembrar o Porsche do outro acidente. Porsche, isso é um Camaro, meu filho. Corta pra mim, que é um desânimo isso aqui. Este é o Porsche. Quando eu cheguei hoje aqui, encontrei o nosso Duran. E o nosso Duran disse o seguinte. Quando encontrei o Duran, e o Duran me disse o seguinte. Você não lembra do Porsche? Eu digo, claro. É nessa hora que chega o nosso Gerson de Souza e me mostra a foto. Mostra a foto de um Porsche avaliado em R$600 mil. E ele diz, Marcelo, foi o primeiro encontro e último do dono do Porsche, um empresário e um motoboy. Eu digo, é? É. E aí? O motoboy teve que amputar a perna. Eu digo, e o empresário? Está solto. E como ele dirigia? Na contramão. Na contramão em altíssima velocidade, ele atropelou o motoqueiro que teve a perna amputada. Eu disse, se está na rua, nosso Gerson de Souza, que é brilhante, olhou para mim e disse uma frase que eu tenho certeza, que é a mesma que você pensou, e eu também. Isso é Brasil. Isso é o retrato da impunidade. Põe no Cidade. Um carro em alta velocidade e na contramão. Em segundos, um grave acidente. A batida violenta entre o carro e a moto aconteceu nesta rua da Zona Leste de São Paulo. Quem dirigia o veículo de luxo era o empresário Cláudio Lisias Espina, de 45 anos. Ele entrou na pista da esquerda, que é contramão, para evitar ser flagrado por um radar instalado na rua. Na moto, Leandro Pinheiro Leite, de 21 anos. O rapaz tinha acabado de entregar uma pizza. Ao seguir pela faixa proibida, o empresário primeiro atingiu um carro. Depois, a moto. O local em que ele entrou na contramão está lá embaixo, o radar. E de lá até esse local onde nós estamos, são cerca de 150, 160 metros de distância. Quando o carro
o Cayenne, o Porsche Cayenne, caiu na contramão, ele não conseguiu voltar para a pista da direita, manteve-se na contramão. Foi quando ele atingiu o motoboy, que atingiu outros 4 carros e ele parou neste local. João estava no portão de casa e viu a batida. Ele veio então nesse sentido, alguns metros abaixo. Quando ele se aproximou do radar... O radar passou pela contramão. Ele entrou na contramão para evitar ser multado no radar. Ser multado. E o trânsito parou lá na frente. E ele não voltou para a pista. Ele não conseguiu voltar. Não conseguiu voltar e atropelou todo mundo. Aí bateu nos carros. Na imagem dá para ter uma ideia da alta velocidade. Preste atenção. O carro corre tanto que passa como se fosse um vulto. No segundo vídeo, vemos o momento em que o veículo faz a ultrapassagem proibida e continua pela contramão. São 2 infrações gravíssimas na mesma manobra. As câmeras de segurança da rua não gravaram o momento do choque com a motocicleta. Mas existem os depoimentos das testemunhas. Algumas acusam o motorista de não ter socorrido o motoboy. Ele não se envolveu com a vítima, ele não se envolveu com o acidente. Quem chamou o socorro foram moradores do prédio. Este amigo da vítima afirma que o empresário tentou fugir. No momento da batida, ele tentou evadir do local. Ele só não conseguiu fugir mesmo de verdade, porque o airbag abriu, o pneu dele dianteiro rasgou e parou em frente a batalhão de polícia que tem naquela via. O motoboy Leandro ficou gravemente ferido. Todo mundo pensou que ele saiu daqui morto. No hospital, teve a perna amputada. Muito triste, né, pra família, todos nós, menino novo que nem ele, perder a perna assim de um dia para o outro. Leandro teve muitos ferimentos, fraturas na testa, no nariz, na boca, traumatismo no tórax e lesões no pulmão. Leandro está em coma e o estado de saúde dele é grave. Mesmo assim, a mãe do motoboy mantém a esperança. Ele está evoluindo, na medida do possível, porque ele é jovem, ele tem um preparo físico que isso ajuda muito, né? Favorece muito para ele. Leandro trabalhava em 2 locais para ajudar nas despesas da casa. De acordo com a mãe, o empresário não ofereceu nenhuma ajuda à família. Eu quero que ele dê assistência, tivesse pelo menos um pouquinho de senso de humanidade. Vai lá ver o que está precisando essa família. Nós somos pobres, não somos miseráveis. Graças a Deus, não. Nós não somos miseráveis. Nós moramos debaixo de viaduto, mas eu moro de aluguel. O motorista que atropelou o Leandro aparentemente tem uma vida confortável. Além do carro, avaliado em mais de R$500 mil, ele mora num apartamento de luxo. Oi, boa tarde. Por favor, amigo, a gente precisa falar com o senhor Cláudio Lisias Espina. O senhor Cláudio saiu para trabalhar cedo, viu? Apuramos na Junta Comercial do Estado de São Paulo que o empresário tem 3 empresas registradas no nome dele. Verificamos os endereços, mas não havia nenhuma firma funcionando nos locais. Vamos ver se ele nos atende, se a gente consegue marcar uma entrevista pessoalmente ou se ele quer falar ou não por telefone. Tá chamando? Alô? Seu Cláudio? Ele? Boa tarde, é Gerson de Souza, do Domingo Espetacular, tudo bom? Nome? Do Domingo Espetacular, TV Record, Gerson de Souza, tudo bem, seu Cláudio? O senhor pode falar 1 minuto? Não posso não, amigo, estou meio ocupado. Seu Cláudio, podemos marcar uma entrevista pessoalmente? A gente pode se encontrar? Não, senhor. O senhor não quer falar sobre o assunto? Não. Pelo menos se poderá ser feito alguma coisa para a família. Ele desligou o telefone. O senhor Cláudio definitivamente não quer falar sobre isso. No dia do acidente, Cláudio Lisias Espina chegou a ser preso em flagrante. 2 dias depois, pagou R$30 mil de fiança e saiu em liberdade. Este não é o primeiro acidente de trânsito com Cláudio. Em 2007, um motoqueiro avançou o sinal e bateu no carro do empresário. Neste caso, Cláudio teria pago todas as despesas do motociclista. O processo está suspenso na Justiça de São Paulo.
Agora o empresário foi indiciado por lesão corporal, omissão de socorro, fuga e direção perigosa. Ele fez o teste do bafômetro e deu negativo. Outro acidente parecido com o do motoqueiro Leandro aconteceu em 2013. O ciclista Davi Santos de Souza, de 21 anos, perdeu um braço quando foi atropelado na Avenida Paulista, em São Paulo. O braço ficou preso ao carro do estudante de psicologia Alex Weck, de 22 anos. Alex não prestou socorro e, na fuga, jogou o braço de Davi em um córrego. O motorista foi condenado a 6 anos de detenção em regime semiaberto e ao pagamento de R$43 mil como indenização. Hoje, Davi usa uma prótese no braço, voltou a trabalhar e, de vez em quando, vai de bicicleta para o serviço. Até hoje, não recebeu a indenização. O advogado Maurício Januzzi, que é presidente da Comissão de Direito Viário da OAB de São Paulo, explica que as leis de trânsito no Brasil precisam ser alteradas. A pena máxima, que seria o homicídio culposo de trânsito, tem uma pena máxima de 4 anos. E a pena máxima não vai levar de 4 anos ninguém a cumprir a pena em regime fechado. Então, o que é necessário fazer é isso, um aumento significativo das penas dos crimes de trânsito para que parte, desta pena seja cumprida em regime fechado. Neste vídeo, Leandro está feliz e canta ao lado de um amigo. Os moleques são bravos e por onde passa mexe com as meninas. O rapaz alegre, que gosta de música e academia, guarda um sonho. Dona Cirlei, a mãe, conta que o filho quer deixar a profissão de motoboy para estudar. E o Leandro tinha falado na sexta-feira de manhã para o irmão dele: olha, Marcelo, no máximo até junho a gente deixa de ser motoboy para dar um rumo, já uma direção à nossa faculdade. Nós vamos fazer faculdade juntos. É isso que a família e os amigos esperam. Que Leandro se recupere e não seja mais uma vítima fatal da guerra no trânsito. E eu vou dizer uma coisa. Para mim, o sujeito que vai andando em alta velocidade, como o caso esse aqui, na contramão, me dizer que vai pegar 4 anos de cadeia, me desculpe, No mínimo, o sujeito tem que ser condenado por tentativa de assassinato, porque não matou por um acaso. Concorda, PC? Concordo inteiramente, até porque um carro em alta velocidade, ele é um bólido, Marcelo, é uma verdadeira arma. E a arma mata, a arma causa lesões graves, irreversíveis. Se torna um verdadeiro assassino, irresponsavelmente. Exatamente. Falar nisso, o que você tem que tá todo machucado? Sua tia ontem me deu um corretivo. Porque você chegou cheiroso em casa? Ela falou, esse perfume não é meu. É? Eu falei que foi você, ela não acreditou. Daquele negócio que eu te espirrei? É. E ela brigou contigo? Ela me aplicou um corretivo. Tá doendo? Quando aperta? Ah, claro, Marcelo. É, cara. Claro. Dói muito quando faz assim? É. A única concessão que ela me fez foi ela própria colocar esse curativo. É. Quando aperta, dói? Dói, mas ela quer que eu não esqueça o que Quando aperta os dói também? Ela quer que esqueça o que eu não fiz, Marcelo. Quando aperta os dói? Dói um pouquinho. É? Eu quero te dizer o seguinte, graças a Deus que não é comigo. Eu não fico botando perfume esfregando nos outros, você fica esfregando nos outros, descarado deu nisso. Tá todo machucado. Tô com a pensei. Nossa senhora, tô morrendo de pena. Tem ideia. Mas vamos lá. Quem tem perfume aí me empresta, tá? Pode ser que eu me livre dele. Solange, 25 anos de idade. Desde que ela se separou do primeiro marido, ela espera arrumar um amor que a ajude também a criar as 2 filhas pequenas. E ela conhece Jones. Jones, 10 anos mais velho, ou Jones, sei lá como é que pronuncia. Tem resumo. O que vai? Jones olha para ela e diz assim, Solange, eu sou homem,
eu sou um homem que vai não só cuidar das suas filhas, que vai cuidar de você até a morte. E aí, logo, logo ele já sapeca e logo, logo tem um filho. Exatamente isso. Aí ele diz, vai lá, mas começa uma discussão. Olha como ela é bonita. Começa uma discussão. E Jones, aquele que é seu máximo, sapeca uma surra na moça. Vira um sururu, ela vai, corre, ele vai preso, a polícia o leva, ela consegue uma medida protetiva. Resumo, vai morar na casa da tia, Jones vai lá, olha e diz, eu não te disse que eu ia cuidar de você até a morte? Pois a morte chegou. Ela só não sabia o seguinte, Jones já tinha matado o irmão e tentado matar uma outra companheira. Põe no Cidade. Solange Ramos da Silva já era mãe de 2 meninas e tinha acabado de completar 25 anos, quando conheceu o Jones Duarte da Silva, com 35 anos. É uma pessoa boa, trabalhadeira, sempre trabalhando, doente mesmo, a trabalhar para sustentar as filhas dela. Logo o casal passou a morar na mesma casa. Jones disse que cuidaria das filhas de Solange. Os dois se casaram e tiveram mais uma menina. Foi um ano de amor, até que as brigas começaram. O ciúmes possessivo de Jones não tinha limites. Um exemplo foi a briga que o casal teve enquanto caminhava em uma rua aqui da cidade de Guaíba. Jones insistiu que um homem tinha olhado para Solange. Solange explicou para ele que não, que nem tinha percebido. Jones não aceitou as explicações. Inclusive, nesse dia, a Solange foi agredida por Jones. Aí, em 2013, as brigas foram se intensificando. Jones ficou ainda mais agressivo. Mas no dia, por volta da 1h da manhã, Jones chegou visivelmente alterado, bêbado e tinha usado drogas. Ele entrou em casa e começou a gritar, pedindo para que Solange mostrasse aonde ela tinha escondido o amante. Solange, dormindo com as filhas, acorda e explica para Jones, eu não tenho nenhum amante. Para com isso, eu estou dormindo com as tuas filhas. O que aconteceu? Ele, alterado, não queria saber, queria explicações de onde é que estava o amante. Inclusive, chegou a procurar o homem no forro da casa, quebrou todo o forro da casa, procurando um homem que não existia. Os vizinhos ouviram os gritos desesperados de Solange e chamaram a Brigada Militar e também o SAMU. Os enfermeiros conseguiram socorrer e levaram Solange para o hospital em estado grave. 90 dias internado. Jones fugiu, uma semana depois foi preso. Ficou mais ou menos 1 ano no presídio. Mesmo lá da cadeia, ele ameaçava ela lá da cadeia. Isso aí tudo as brigas dele continuavam lá de dentro da cadeia, ele continuava ameaçando ela. Como as ameaças continuavam, Solange voltou com o ex-marido, com medo que ele matasse alguém da família. Mas os ciúmes do homem era tão forte que ele não conseguia se controlar. As brigas ficaram ainda mais graves. Cansada de apanhar na frente das filhas, cansada de tanta humilhação, Solange colocou um ponto final no relacionamento. Disse para Jones que não queria mais continuar com ele e que queria criar as filhas sozinha. O homem não aceitou a situação, mas mesmo assim, Solange foi embora. Depois de acabar mais uma vez com o relacionamento, Solange passou a morar na casa de amigos e de familiares. Viveu escondida por muito tempo, até que ela veio morar aqui neste bairro, distante do centro da cidade. Foi numa quarta-feira, por volta das 7h da noite, Jones desceu essa rua de chão batido e veio até a casa da tia da Solange. Parou bem neste ponto, pegou o celular, escreveu uma mensagem de texto. Vem até o muro, vamos conversar. E enviou. Neste momento, Solange abriu aquela porta. A tia dela pediu para que ela não fosse, que ela ficasse dentro da casa. Mas Solange contrariou essa ordem e saiu aqui para a rua para conversar com o Jones, bem aqui no muro. Jones queria voltar. Pediu para que Solange reconsiderasse, que desse mais uma chance para ele. Solange explicou que não queria mais. Definitivamente, queria acabar com o relacionamento. Falou que, inclusive, ia criar as 3 filhas sozinha e não precisava da ajuda de Jones. E Jones ficou muito revoltado.
Ele estava armado com uma faca. Foi no momento em que Jones viu que não tinha mais condições e que Solange realmente iria encerrar o relacionamento, a tia dela abriu a porta e ofereceu um guarda-chuva, porque chovia muito no momento, aquele guarda-chuva que está ali. Solange virou as costas para buscar o guarda-chuva, só que não chegou. Jones rapidamente pulou o portão e atacou Solange bem neste ponto. A mulher ficou caída aqui neste ponto. Vizinhos correram para socorrer. Jones rapidamente fugiu. Solange já estava sem vida. Morreu na hora. O que a polícia acredita é que Jones tenha vindo até aqui de carro acompanhado por outra pessoa, ou até mesmo de moto. Porque ele fugiu aqui pela rua correndo e não chegou com o veículo. Ele tinha uma moto. Então agora a Polícia Civil investiga se alguém trouxe o assassino até esta rua para acabar com a vida de Solange. Este vizinho mora na frente da casa onde Solange foi assassinada. Como todos os moradores da rua, ele ficou assustado com a violência da agressão. É horrível. Quando eles chegaram, começou a chegar os outros parentes, olha, foi... coisa... E uma noite de chuva, uma noite... Depois pegaram o corpo dela, botaram na área ali, uma coisa assim que... Olha. O pedido de prisão preventiva do assassino já foi feito. Testemunhas do crime serão ouvidas nas próximas horas. Em 2013, Jones chegou a ser indiciado por tentativa de homicídio contra Solange, mas durante o processo, a acusação foi considerada lesão corporal grave. Jones tem diversas passagens da polícia por furto, porte ilegal de arma de uso restrito e respondeu o processo por ter assassinado o próprio irmão e também por tentativa de homicídio contra uma outra ex-companheira. A gente acredita mais num animal do que num louco desse aí. Não tem cabimento, cara. As 3 filhas de Solange ficaram com a família e amigos. Jones agora ameaça a mãe e os irmãos da ex-companheira. O sonho de Solange de comemorar os 15 anos das filhas e vê-las na faculdade foi tragicamente desfeito. Planos interrompidos de forma cruel por um homem ciumento e, o pior, um assassino. O triste é a gente ir lá no velório dela, que nem a gente foi ontem, e ver a família dela naquele desespero, as crianças chorando em cima do caixão da mãe dele, e a gente não poder fazer nada, né? A gente olhar aquilo... É coisa triste a gente ver uma coisa daquela. Pois deixa eu ir direto a Porto Alegre. Eu vou direto a Porto Alegre com a nossa Lisando Gato, que a nossa Lisando tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Alisando. Oi, boa noite a todos. Olha, Marcelo, a Justiça já decretou a prisão preventiva desse homem e é prioridade para a Polícia Gaúcha conseguir localizá-lo. Ele que tem um histórico de violência muito grande, como a gente viu na reportagem, até difícil entender como já não estava detido. E o que chama a atenção é que no ano passado, no período que ele esteve preso, mesmo de dentro da cadeia, através do telefone celular, ele continuava ameaçando a Solange. Ela pediu, então, uma medida protetiva ao judiciário e foi negada. O juiz que negou esse pedido, ele explicou, então, que como o homem estava preso, ele entendia que ele não representava um risco à integridade nem física nem psicológica dela. O final dessa história a gente já conhece, acabou com essa tragédia. Ele tanto tentou que conseguiu tirar a vida dessa jovem mãe de 3 meninas, Marcelo. Ok, obrigado, Alisando. Um olhar firme e um olhar forte. Um rosto bonito. Um rosto, uma pele bem cuidada, cabelos bem cuidados, um brinco escolhido à perfeição. A questão é que agora, depois de um bom tempo, Samara vai ser julgada. Ela se casou com Elcio, um milionário que tinha uma fortuna avaliada em 12 milhões de reais. Quando eles se casaram, ela tinha 25 anos de idade e ele se aproximava dos 50. Ele largou esposa, largou filhos
e foi se casar com Samara, que logo engravidou. O que acontece é que naquele dia, Elcio estava saindo com Samara quando, segundo ela, um homem de capuz apareceu e o marido teria reagido e por isso morreu. A polícia não acredita, a justiça não acredita e Samara agora vai ser julgada como a mandante da morte do marido. Um homem que largou tudo e o que há de importante na vida de um ser humano. Abaixo de Deus, só a família. Eu sempre amar a Deus, amar ao próximo e ter uma família sólida. Essas três coisas no mundo são as questões fundamentais, pelo menos para mim. Mas ele não. Ele ficou encantado por aquela mulher que é esta e caminhou para a morte. E a justiça vai decidir agora, nos próximos dias, a data do julgamento, julgamento esse que há de ocorrer ainda no segundo semestre do ano. Põe o nosso Raul Dias Filho no Cidade. Esta é Samara Soares Costa, uma mulher jovem e bonita, acusada de matar o marido milionário para ficar com o dinheiro dele. A polícia não tem dúvida e pediu a prisão imediata. A pessoa estava de capuz. Eu não posso acusar alguém se eu não vi o rosto da pessoa. Samara vai falar pela primeira vez sobre o crime e a relação com o marido, um homem 22 anos mais velho. Elcio Spinassi era conhecido como o Rei do Morango, rico, admirado e querido por todos em Jarinu, no interior de São Paulo. O assassinato de Elcio nunca foi Acha que ela é a pessoa mascarada que atirou contra ele? Certamente, não havia ninguém na residência exceto ela e o Elcio. O delegado que comanda as investigações pediu o indiciamento de Samara Costa. Isto significa que agora ela é acusada formalmente de ter matado Elcio Spinassi. Você matou o Elcio? Eu não matei o Elcio. Eu não amava o Elcio, eu ainda amo ele. Elcio Spinassi tinha 47 anos. De família humilde, construiu um império plantando e colhendo morangos. Mesmo milionário, nunca perdeu os hábitos de homem da roça. Muito trabalhador, dava atenção para todo mundo, né? Principalmente classe média, baixa, alta, ele era. Não tinha diferença? Não tinha. Parecia ser uma pessoa pobre, né? Elcio já era rico quando conheceu Samara, na época com 25 anos. Ele era casado e tinha um filho. Ela trabalhava no escritório de contabilidade que administrava os negócios dele. Foi por causa de Samara que o Rei do Morango se separou da primeira mulher. Eles passaram a morar juntos e 1 ano depois a jovem ficou grávida. O filho deles tinha apenas 8 meses de vida quando Elcio foi assassinado. O crime aconteceu nessa casa. De acordo com a versão contada por Samara à polícia, era 6h30 da manhã, Elcio estava saindo para o trabalho quando foi surpreendido, ainda na garagem, por um homem encapuzado. Elcio teria reagido e foi atingido com um tiro no peito. Uma versão que mais tarde levantou muitas suspeitas.
A desconfiança surgiu porque, nos primeiros depoimentos à polícia, Samara teria dito que o criminoso estava fora do carro quando atirou no marido dela, no banco do motorista. Mas, segundo o laudo da perícia, pela trajetória da bala, da direita para a esquerda, não é possível que Elcio estivesse dentro do carro quando foi atingido. O delegado que indiciou Samara diz que a viúva teve outras atitudes suspeitas. No dia do crime, ela determinou que a empregada doméstica chegasse para trabalhar mais tarde. O fato dela, em momento algum, ter acionado a polícia, ela se limitou a avisar a mãe, que é uma enfermeira da unidade de saúde local. Isso é porque senão ela vai fugir. Eu não Samara vou se defende. Não vou fugir. Gente, eu chamei a ambulância porque quem que é a pessoa, né, num estado de desespero, que vê que a outra pessoa está ferida, vai chamar... Gente, eu chamei a ambulância para a ambulância socorrer ele, para socorrer o mais rápido possível, né? Como que eu chamo a polícia se a polícia não vai socorrer? Não, vamos levar ele. Esse vizinho, conhecido por Alemão, ajudou a levar Elcio para o hospital. Ele conta que antes do tiro ouviu uma luta e conseguiu identificar duas vozes, a de Elcio e outra, que parecia ser de mulher. E o timbre mais é da voz dele, que ele tinha uma voz forte. Essa deu para definir bem que era dele. Mas a outra foi bem feminizada mesmo. Não posso dizer para você que foi de mulher, mas também não digo que é de homem, não. Voltei. Alemão diz que Elcio teria conseguido tirar o capuz do criminoso e ainda tentou pedir socorro. Ele falou, ALC, e daí já gritou, alemães, vão me matar, vão me matar. Daí eu voltei e gritei, Elcio, o que está acontecendo? E já... Quando eu voltei, que mais ou menos tinha andado uns 3 metros ali, já escutei o tiro. Pá! A polícia não tem dúvida. Não havia ninguém na casa além de Elcio, Samara e o bebê do casal. Restou comprovado que não houve nenhuma violação nas vias de acesso do imóvel, ou seja, não houve qualquer arrombamento ou escalada. No depoimento à polícia, Samara disse que ouviu a confusão e o tiro e que, ao chegar à porta de acesso à garagem, o assassino deu um tapa na mão dela e fugiu a pé. Na entrevista, por orientação do advogado, Samara evitou falar de detalhes do dia do crime. Apenas repetiu que chegou a ver o assassino. Se eu soubesse quem eu já teria falado. Já teria falado explícito, mas eu não sei. Como eu falei, a pessoa estava de capuz. Eu não posso acusar alguém se eu não vi o rosto da pessoa. E até onde eu sei, o Elcio não tinha inimigo. Todo mundo gostava do Elcio. Elcio Spinassi era considerado o maior produtor de morangos do Brasil. Tinha diversas plantações como essa e chegou a colher, em um único ano, 1.600.000 caixas de morango. De acordo com a própria família, a fortuna de Elcio era estimada em mais de 12 milhões de reais. Com a morte dele, tudo isso ficou para os herdeiros, a mulher, Samara, e os 2 filhos dele. Ele chegou a falar para mim. A família de Elcio diz que a união dele com Samara estava em crise. Ele ia separar dela. Não deu tempo. Mas no fim nós achamos. Ele andava muito triste. A gente estava muito bem. A viúva nega. A gente tinha uma vida muito boa, muito tranquila, na verdade, entende? Ele estava sempre do meu lado. Eu não fiz isso com ele, eu não tenho por que ter feito isso com ele. Eu vivia muito bem com ele. Tudo que eu queria ele me dava, tudo, absolutamente tudo. Cada vez mais luxo ela tá. A irmã de Elcio diz que o casal se desentendeu por causa do estilo de vida. Samara queria se mudar para um condomínio de luxo e ele não queria sair de perto dos pais e das plantações. Ele morreu pelo dinheiro que ele tinha, não é nada de outra coisa, não. Samara diz que sofreu com as suspeitas. Perdi o meu marido, perdi o pai do meu filho. Eu amamentava naquela época. O Guilherme tinha 8 meses quando ele morreu. Eu tive que tirar ele do peito porque eu não conseguia amamentar mais. Eu acho que fiquei entre a pele e o osso, porque com tudo aquilo que estava acontecendo, além de eu perder ele, né,
as pessoas ainda insistiam em, né, me acusar, em dizer todas essas barbaridades que ainda falam até hoje. Samara vive hoje numa casa espaçosa no centro de Jarinu. Se veste bem, tem um carro importado e leva uma vida confortável. O que as pessoas falam, elas não sabem realmente o que acontece na realidade, né? Eu moro numa casa que não é minha, eu moro de aluguel. A casa não é minha. O carro também não é meu, porque está tudo parcelado. Eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tenho como pagar. Você é uma mulher rica? Não, eu não sou uma mulher rica. Além do homicídio, Samara foi indiciada por fraude processual e por denunciação caluniosa. É um caso muito complexo. A Samara, a todo tempo, ela procurou manipular a investigação e colocar a polícia atrás de pessoas que nada tinham a ver com esse crime gravíssimo. Tanto é que 2 pessoas inocentes chegaram a ser presas, uma reconhecida por ela. O homem que teria sido reconhecido por Samara é este pedreiro. Ele diz que, na época, foi torturado por policiais. Eu cheguei lá umas 4 horas da tarde, eu fiquei até umas 10 horas da noite apanhando. Choque para todo lado mesmo. No meu pé, eles pegaram um balde com água, colocaram o meu pé dentro e colocaram um fio na água, um fio na tomada. É isso que nós estamos pedindo. O advogado de Samara aponta falhas nas investigações, que já passaram pelas mãos de 4 delegados. Quem fez as investigações, quem pediu a prisão de uma porção de gente foi a polícia. Muita gente, inclusive, foi para a cadeia sem nenhum motivo. E agora estão querendo botar na cadeia uma mulher honesta, sem motivo. A justiça negou o pedido de prisão preventiva de Samara, mas apreendeu o passaporte dela e proibiu a viúva de deixar a cidade. A decisão se baseia numa escuta telefônica em que a viúva comenta com uma amiga sobre a possibilidade de fugir. Não tenho por que fugir. Samara disse que nunca pensou em fugir. Se eu quisesse ter saído para algum lugar, se eu quisesse ter ido viajar para algum lugar, eu já teria ido, né? E eu não fiz isso e nem vou fazer. Eu vou continuar aqui, eu não tenho por que fugir. Eu não estou mentindo, eu vou continuar aqui até o final de tudo isso. O final dessa história agora depende da justiça. Quem não tem medo, meu Deus? Todo mundo está te acusando e você está tendo que dizer, eu não fiz isso, né? E enquanto realmente quem fez está por aí solto. Nós queremos ver ela, mas nem que ser um pouco de tempo atrás das grades. Morrendo quem foi o culpado. E só para reafirmar, a justiça vai marcar nos próximos dias o julgamento de Samara, indiciada como mandante, segundo o Ministério Público, pelo assassinato do marido. Ela e o matador vão ao banco dos réus e, a partir daí, segundo a informação, é de que o julgamento será marcado agora e acontecerá ainda este ano. Toda hora tem troca de bebê. Toda hora, até eu vou já mostrar que a polícia está investigando 2 que foram trocados há exatos 19 anos. Mães, primeiro aqui, Monique deu à luz um menino, Miguel. Ela viu a criança ali uma única vez. O bebê foi levado para a emergência, não estava bem, e logo depois chegou a notícia de que o bebezinho morreu. A família foi, fez toda a cerimônia, enterrou o bebê, mas havia uma desconfiança de que aquele não era o bebê de Monique. Entram na justiça, exumação, comprova o erro. Agora, Monique está tentando encontrar o verdadeiro, né? O filho é o que ela está tentando encontrar. O bebê dela foi trocado no berçário, exatamente. Na hora H,
Pegaram um bebê que tinha morrido e disseram que era o dela. E ela vive o drama para encontrá-lo. E essa semana tivemos o caso Diego, que se parece muito com Pablo, a mãe de Pablo, tudo vizinho, nota e fica na desconfiança, dizendo, mas nossa, como ele parece. E o filho que ela criou, Daniel, não se parece com o irmão, correto? O que acontece? Bota ali, por favor, olha aí, os dois se parecem. A polícia agora, e aí chega essa conclusão, já chegaram, que eles foram trocados. A polícia agora tenta descobrir quem é o responsável pela troca dos bebês há exatos 19 anos. Os investigadores já chegaram ao nome aos nomes dos 20 funcionários que estavam no plantão há exatos 19 anos. Né? A troca só foi descoberta por causa da questão da semelhança que eu falei. Só que o hospital não tem mais os documentos do dia do nascimento dos bebês. A polícia vai ter que, a partir de testemunhas, tentar saber exatamente como houve a troca. Por sorte, no caso aqui dos dois, estão todos vivos. De Monique, não, um bebê morreu, ela enterrou o que não era dela. E nesse a polícia tenta saber exatamente o que aconteceu naquele dia. Duas histórias e as duas seguidas. Põe no Cidade. O objetivo da investigação criminal é descobrir quem teria feito a troca de bebês em 10 de novembro de 1995, nesta maternidade de Formosa, e se ela foi intencional ou não. A delegada que investiga a possível troca dos bebês já está com a lista de toda a equipe que trabalhou no hospital no dia dos partos. 20 pessoas estavam de plantão. A gente pretende ouvi-los na semana que vem, terça e quarta-feira, e a partir daí a gente consegue pelo menos delimitar quem eram os funcionários que estavam na sala de parto no dia em que ocorreu a troca dessas crianças. Como os responsáveis pelo hospital alegaram que os prontuários das pacientes não existem mais por conta de um alagamento, a polícia agora busca uma outra forma de tentar comprovar o nascimento desses rapazes e solicitou à Secretaria de Saúde de Formosa a certidão de nascido vivo deles. O caso veio à tona depois que um exame de DNA confirmou a suspeita de Eliane. Diego era mesmo filho biológico dela. A mãe viu o filho pela primeira vez na autoescola. As famílias se conhecem há anos e as casas ficam a menos de 1 quilômetro. Os filhos não serão destrocados. A expectativa será pela união de todos. Mas as famílias querem justiça. Vão entrar com um pedido de indenização por dano moral contra quem for o culpado pela troca. Uma procura incansável pelo filho. Monique só viu Miguel uma única vez. Foi no momento em que ele nasceu, no dia 18 de abril de 2005. Uma criança saudável, como mostram estas fotos tiradas instantes depois do parto. O filho de Monique nasceu neste hospital particular em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Em menos de 24 horas, ela viveu a alegria de ser mãe e pouco depois a tristeza pela morte do bebê. Um detalhe chamou a atenção da família na época. Miguel teria sido levado da sala de cirurgia para o berçário sem a pulseira de identificação. Não me lembro, nem eu, nem o pai, nem a minha prima, que é a madrinha do filho, a minha tia, a gente não lembra de ter visto a criança ser identificada. Depois que deu à luz, Monique foi para o quarto e recebeu de uma enfermeira a notícia de que o filho não estava bem. Quando eu cheguei no berçário, por volta do meio-dia, eu chamei a enfermeira para que eu pudesse entrar para ver ele, que ele estava na incubadora, de longe não dava para ver. Quando eu cheguei até a incubadora, ele já estava morrendo. O drama de Monique só estava começando.
tudo por causa de uma dúvida que surgiu logo depois do enterro do bebê. A Donielma é a avó do Miguel. Ela sempre teve a fama na família de ser muito desconfiada. E foi graças a essa característica que ela desconfiou da identidade do neto. Assim que nós chegamos do enterro, do velório, eu pedi para ver as fotos e me chocou assim muito, porque eu falei, gente, vocês estão loucos. Esse bebê aqui não é o que nós enterramos agora, é muito diferente. A tia de Monique também desconfiou de uma possível troca de bebês. Fátima, você também percebeu a diferença, assim, do tom de pele? O que te chamou a atenção? O tom da pele. Quando eu olhei o bebezinho já no caixão, eu vi que era diferente, né? Mas não falei nada devido ao meu... Pensei que fosse coisa da minha cabeça, do nervosismo, e deixei pra lá. Aí, dias depois, quando a minha irmã teve acesso às fotos, mandou me chamar em casa e me mostrou a foto e falou, Fátima, olha bem para essa foto. Eu olhei e aí ela me perguntou, essa criança é a criança que a gente enterrou? Eu falei assim, não, não é. Aí foi que começou todo esse drama. As suspeitas da mãe e da tia de Monique foram confirmadas 9 meses depois. A pedido da família, a justiça autorizou a exumação do corpo do bebê que foi enterrado neste cemitério. O exame de DNA feito em seguida não deixou mais dúvidas. A criança não era mesmo o filho de Monique. Meu filho tá vivo e eu nunca vi. Eu não sei onde ele tá. E até hoje eu não consegui achar o meu filho. Monique e o marido resolveram processar o hospital. O processo corre em segredo de justiça. O pediatra que deu assistência ao bebê após o nascimento afirmou que não se lembra de ter colocado a pulseira de identificação em Miguel. Nós tentamos falar com os diretores do hospital, mas não fomos recebidos. Nenhum deles se encontra nesse momento, eu não posso dar nenhum tipo de resposta. Mas se o filho de Monique não morreu, então com quem ficou o menino? Para esclarecer a dúvida, a justiça determinou que 12 crianças que nasceram no hospital na mesma época em que Monique deu à luz a Miguel façam exames de DNA. O objetivo é saber se alguma dessas crianças é o filho de Monique. Maria Helena, ela é mãe de um menino que nasceu um dia depois de Miguel. Você conversou com seu marido? Vai ter algum problema para vocês em fazer o exame de DNA, de fazer no seu filho? Qual é o posicionamento? Não tem problema nenhum. A gente prefere que seja feito com a gente para evitar constrangimento para a criança, mas se precisar ele também faz. E você está segura, assim? O seu filho é parecido com o seu marido? É muito parecido com meu marido, toda a família dele. Maria Helena diz que entende o drama de Monique. Eu fico sensibilizada, né? Acredito que realmente, se fosse comigo, eu também estaria correndo atrás e procurando meus direitos, e ela tá certa, né? Amanda é outra mãe que recebeu a intimação da justiça. Ela se antecipou e fez o exame de DNA do filho por conta própria. E o seu exame de DNA também deu tudo certo? 99,9% foi aprovado no caso que seria, que ele realmente é o meu filho. Apesar de concordar com o exame, Amanda diz que ficou constrangida com a intimação. Eu acho que estruturou todo mundo, não foi só uma família, foram várias famílias. Porque eu tenho uma vizinha que também foi acionada, perto da minha casa. Mas o culpado disso tudo tem que pagar. Quem errou vai ter que pagar. Entendeu? Porque isso aí, gente, não foi uma novela. Eu sei que ele tá vivo em algum lugar e eu não vou desistir nunca de encontrar ele. Nunca. Todas as 12 mães já foram notificadas pela justiça a fazer os exames de DNA nos filhos. Não existe uma previsão de quando os testes serão feitos, nem prazo para o resultado. Enquanto isso, Monique espera ansiosa o fim desse mistério e só pensa no dia em que vai poder olhar de novo para o rosto de Miguel. O
O que diz seu coração de mãe, Monique? Você tem esperança? Tenho esperança e eu não vou desistir nunca. Nem que seja a última coisa que eu faça, mas eu pelo menos vou ver o meu filho e saber que ele tá bem. Nunca vou desistir do meu filho. Você vai vendo imagens exclusivas, põe exclusiva, minha filha, dá trabalho pra fazer. Você vai vendo a polícia invadindo, atrás de Rafael Gordo. Olha ele aí. Você vai vendo. Ele é um dos maiores traficantes do sul do país. Vive... Tá gordo mesmo, hein? Me dá a imagem do outro, me dá a imagem do outro. Vamos, Mariana. Olha esse aí. Esse é o matador, ela chutou o repórter. É o matador, parceiro de Rafael Gordo. Deu um bico e o repórter foi pra dentro. Tu atirou em alguém? Viu? Tu é amigo do Rafael Gordo? Não te interessa se eu sou amigo de alguém? Que é isso, cara? Que é me gravando? Vai me agredir agora? Mas eu conheço. Mas tu não é bandido, meu? Oi, Cristiano. Oh. Que é isso, louco? Jobrode. Fiz alguma coisa, tá me ofendendo? Quem vai bater o quê, rapaz? Que houve? Mas que é me gravando? Que é, meu? Tá ficando louco, rapaz? Hein, tu? Tá me gravando? Que é isso, meu? Vamos. Hein? Tu atirou em alguém? Viu? Tu é amigo do Rafael Gordo? Não te interessa se eu sou amigo de alguém? Que é isso, cara? Que é me gravando? Vai me agredir agora? Mas eu conheço. Mas tu não é bandido, meu? Oi, Cristiano. Pô, olha. Que é isso, louco? Foi pra dentro agora. Alguma coisa, tá me ofendendo? Vai bater o quê, rapaz? Que houve? Mas que é me gravando? Que é? Tá ficando louco, rapaz? Hein, tu? Tá me gravando? Que é isso, meu? Vamos. Hein? Tu atirou em alguém? Viu? Tu é amigo do Rafael Gordo? Não te interessa se eu sou amigo de alguém? Que é isso, cara? Que é me gravando? Vai me agredir agora? Mas eu conheço. Mas tu não é bandido, meu? Põe no Cidade. Policiais civis e militares se uniram ao invadir esta casa no Balneário Pinhal, no litoral norte, para cumprir um mandado de prisão. O alvo é o sobrinho do comissário Anelli, que fazia segurança para o traficante Xande, executado durante um churrasco em Tramandaí. Rafael Gordo, como é conhecido, também tem envolvimento com o comércio ilegal de drogas, mas foi preso por tentativa de homicídio. Com ele foram apreendidos cartões bancários, dinheiro, buchas de cocaína e maconha. Ele negou ser traficante. Tá envolvido com tráfico? Não. A maconha e a cocaína que estava dentro da tua casa? Hã? A maconha e a cocaína que estava dentro da tua casa agora? Não, um baseadinho e um pozinho era meu de uso. Consumo? Consumo. Não por tráfico? Não por tráfico. Só eu tenho ficha ali na delegacia por isso. O preso também negou envolvimento com Xande. Tu fazia segurança pro Xande? Mas nem conheço o Xande. O que tu tava fazendo na casa dele então, no churrasco? Eu não fui. Quem é que falou que eu tava no churrasco? Não tava lá? De churrasco? Eu nem tenho de churrasco. E o teu tio? Meu tio nem falo com ele. Cristiano Borba Costa, conhecido como Louco Louco, é um matador de aluguel contratado por Rafael Gordo. Ele se revoltou com a prisão e, de forma violenta, agrediu a reportagem. Oi, Cristiano. Que é isso, louco? Fiz alguma coisa, tá me ofendendo? Quem vai me bater o quê, rapaz? Que houve? Mas que é me gravando? Que é, meu? Tá ficando louco, rapaz? Hein, tu? Tá me gravando? Que é isso, meu? Vamos. Hein? Tu atirou em alguém? Viu? Tu é amigo do Rafael Gordo? Não te interessa se eu sou amigo de alguém? Que é isso, cara? Que é me gravando? Vai me agredir agora? Mas eu conheço. Mas tu não é bandido, meu? De acordo com o delegado responsável pela prisão, Rafael Gordo tem um histórico no tráfico de drogas aqui no litoral norte gaúcho. Durante o verão, ele foi preso pelo crime. Ficou 4 meses na cadeia. E 2 dias depois de ser solto, ordenou a execução pela qual foi preso. Segundo a investigação, o uso da violência é para manter a liderança. A vítima, que sobreviveu aos disparos de arma de fogo, entregou os autores para a polícia. E a questão é a seguinte, dizer que o Rafael Gordo tá no churrasco. Rafael Gordo tá de regime, né? Tá de regime. Me dá a imagem do outro preso. Esse aí ia levar um monte de menino para jogar no Bahia. Resumo, ele foi recrutar crianças em Brasília, quando um pai, já no aeroporto, um pai ligou e descobriu
que tudo era uma farsa. Põe no Cidade. Tiago Miguel dos Santos, de 32 anos, se passou por olheiro e, depois de assistir a alguns treinos de um clube de futebol de uma cidade a 40 quilômetros de Brasília, selecionou 12 atletas entre 11 e 12 anos, com a promessa de que passaria um mês em Salvador fazendo testes para jogar no Esporte Clube Bahia. O golpe foi descoberto aqui no aeroporto minutos antes das crianças embarcarem. Os pais desconfiaram porque o dinheiro para a compra das passagens não havia sido depositado na conta de um deles, como estava combinado. Os pais então ligaram para o clube em Salvador e foram informados de que não havia nenhum olheiro do time aqui em Brasília. Chamaram a polícia na mesma hora e Tiago Miguel foi preso em flagrante por tentativa de sequestro. Percebemos que deveria ser um golpe, conversamos com ele na hora. O tempo todo ele segurou e afirmava que não, que o pessoal lá estava enganado, que ele era funcionário do Bahia, que ele é funcionário do Bahia, com o número de matrícula e tudo. Insistiu. E mesmo assim, nós descemos ainda assim com ele para o posto policial e já ficou lá detido. Os pais chegaram a assinar papéis que tinham um emblema do Clube Baiano. Esse documento, os atletas seriam alojados no Clube Bahia. Era tipo uma autorização para que eles ficassem 30 dias no Bahia treinando. Na delegacia, o suposto olheiro disse que desde 2005 trabalha para uma mulher, que seria funcionária do Esporte Clube Bahia e responsável pela documentação. Recebia salário de R$ 1.800. Tinha porcentagem em cima de cada jogador revelado e já teria levado mais de 40 atletas para times do Ceará, Mato Grosso e Bahia. Segundo a polícia, tudo mentira. Ele não fala nada por nada, ele simplesmente diz que tem essa mulher que o contratou para vir aqui. Não seria ele que pagaria as passagens, seriam os próprios pais. E agora nós vamos investigar com mais calma em Salvador. Existe um e-mail que é falso, se diz como Esporte Clube Bahia, mas na verdade é um fake. Então agora nós vamos aí pedir a nossa perícia para tentar detectar alguma coisa. Tiago Miguel nega qualquer crime na operação. Das outras vezes foram feitas da mesma forma. Eu repasso para ela repassa para o clube, marca alojamento, essas coisas, e as crianças vão realmente. Agora, o delegado responsável pela investigação vai se concentrar em descobrir para quem realmente Tiago Miguel trabalhava e para onde as crianças seriam levadas. Nenhuma hipótese é descartada. Nós não sabemos qual a finalidade. Se era para intermediar, para elas jogarem em algum time de futebol, essa possibilidade é a menor. Eu acho que, de repente, pode ter até iam submetê-las a uma condição análoga de escravos. Isso a gente não pode descartar nada. Na verdade, foi uma frustração muito grande, principalmente para as crianças. Passa todo tipo de sentimento na cabeça da gente. Né? A gente queria saber o que seria feito dessas crianças quando chegassem lá. Exatamente, né, Pessi? Numa dessa, o que vão fazer com essas crianças? Eu acho que esse sujeito aí é pedófilo.